Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar aqui na Rádio Fraternal. Um momento onde nós aguardamos tanto, que nos reunimos com amigos para falar sobre Jesus, para ler um pouco de suas mensagens, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre elas. Hoje o tema nosso vai ser do capítulo 18, que são muitos os chamados e poucos os escolhidos, e o item 1, que é ao que se tem, se lhe dará. Vai abrindo aí seu evangelho para que você possa acompanhar conosco do item 13 até o 15, tá bom? Vai se preparando aí. Para vocês que estão chegando hoje, conhecendo a nossa rádio hoje, foram indicados, receberam um convite de algum amigo, de algum parente, sejam muito bem-vindos. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui entre nós, participando dessas vibrações de carinho e de amor para com todos. E para vocês que estão sempre acostumados a nos acompanhar, estamos muito felizes de tê-lo conosco também, tá bom? Este é um momento maravilhoso, o momento do Evangelho. E como se faz o Evangelho e por que se fazer o Evangelho? Nós fazemos o Evangelho para que a gente possa melhorar os nossos hábitos, melhorar os nossos pensamentos, ser um pouco mais tolerantes, mais carinhosos, mais pacientes. Tudo aquilo que o Mestre Jesus veio nos trazer de mensagem e que ainda temos muitas dificuldades para fazê-lo, né? E se reunir entre amigos e ler um pouco sobre essas mensagens de Jesus e comentar sobre elas, nos auxilia muito a gente lembrar durante essa nossa semana, passo a passo, de semana a semana, um pouquinho, um degrau por degrau. A gente vai aprendendo um pouquinho mais, falando e tentando executar. Nós marcamos um dia da semana. Aqui na Rádio Fraternal fazemos todas as quartas-feiras, às 20 horas. E você pode fazer no horário, no dia que lhe convier, no dia que for melhor para você. Então marca-se um dia e marca-se um horário, onde a gente possa se sentar calmos, junto com os familiares ou até mesmo sozinho, para que a gente possa nos reconectar com o plano espiritual, para que a gente possa fazer uma religação com Deus, com o Pai, para que a gente possa, neste momento, após a nossa leitura do Evangelho, perceber o quanto nós ainda temos que melhorar e tentar colocar isso em prática na nossa rotina diária, com os nossos familiares, com os nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, e a gente vai fazendo isso semanalmente. E tenho a certeza de que essas leituras e esses textos que nós vamos lendo trazem um conteúdo maravilhoso para a nossa rotina diária. É como se o texto que foi escolhido, que nós aqui escolhemos aleatoriamente, mas você pode também seguir uma sequência do primeiro capítulo até o último. Não tem problema, como você achar melhor. Aqui nós optamos por fazer aleatoriamente. Inclusive, quando o capítulo sai repetido, nós procuramos fazê-lo mesmo assim. Porque se foi aberto aleatoriamente e caiu no mesmo capítulo, ainda nos resta um pouco para aprender sobre aquele tema. E a gente faz novamente. E a gente se surpreende, porque temos sempre interpretações diferentes do que foi dito anteriormente. Visões diferentes. É o momento onde nós ouvimos os nossos companheiros, os nossos amigos que estão conosco, e nos surpreendemos com as mensagens que eles trazem para nós, a forma como eles interpretam aquilo. Não é o momento da gente fazer nenhum embate, discussões sobre opiniões. É o momento de ouvir, é o momento de falar o que pensa a respeito daquele tema. Nós fazemos então uma oração inicial, pode ser um Pai Nosso, uma oração simples. Depois fazemos uma leitura que não precisa ser muito longa, uma leitura que tenha sentido. Após a leitura nós fazemos então a interpretação desse texto. Abrimos a palavra a todos que estão conosco para que eles possam comentar sobre o texto lido, aquilo que entenderam, de que forma trazer aquela mensagem para a sua rotina diária. Feito então os comentários, é o momento das vibrações. É um dos momentos mais importantes do Evangelho em nosso lar, é o momento que nós dedicamos todo aquele carinho que se forma naquela reunião às pessoas que nós sabemos que estão precisando, necessitando de um amparo, de um carinho. Então nós enviamos a ela essas nossas melhores vibrações. Enviamos a ela todo esse carinho e esse amor que nós estivemos reunidos naquele momento, amparados pelo plano espiritual, amparados pelos amigos que naquele momento
estão conosco, nos dando suporte para que a gente possa estar ali tentando compreender um pouquinho mais. E essas pessoas vão receber, tenho a certeza, todo esse carinho e essas vibrações de amor e de carinho, tá bom? E por que não nos colocarmos também nessa lista de vibrações, para que a gente possa também receber aquilo que nós precisamos para enfrentar a nossa rotina diária e tentar nos modificar, nos reformar, para que a gente possa ter uma vida espiritual mais saudável, junto com os nossos amigos e familiares, tá bom? Feito então as vibrações, fazemos uma oração de encerramento, e está encerrado o Evangelho no Lar. E na próxima semana, no mesmo dia, na mesma hora, procuramos manter essa rotina de horário e dia, a gente volta a fazer então o Evangelho em nossa casa. Tá bom? Dito isso, então, nós vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje, com a prece inicial, feita pela Mara. Então vamos todos unidos, num só pensamento, um pensamento de amor, de ligação com Deus nosso Pai. Vamos juntos nos elevar ao Pai e agradecer por estarmos aqui mais um dia, neste momento de estudo do Evangelho do Cristo. Agradecer por tudo que temos e por essa grandiosa oportunidade. E vamos agradecer e nos elevar e nos ligar a Jesus Cristo, nosso Mestre, pedindo a Jesus para que ilumine todos os nossos lares, fortaleça a cada ente querido, a cada familiar, e a nós, nos dando bom ânimo, nos dando proteção, nos dando o fortalecimento necessário para todas as dificuldades do nosso caminho. Jesus, ilumine os nossos lares e permaneça junto de nós em todos os momentos. Nós te agradecemos infinitamente. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos passar então a leitura que a Kátia vai fazer para a gente. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Instruções dos Espíritos, ao que tem se lhe dará. Item 13. E chegando-se a ele os discípulos, lhe disseram: Por que razão lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: Porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e verei com os olhos, e não vereis. Mateus, capítulo 12, versículos de 10 a 14. Também lhes dizia: Atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais,
vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem se lhe tirará. Marcos, capítulo 4, versículos de 24 a 25. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre estes grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou a conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito. Compreendei com a alma e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito, que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou, para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retornado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Que arroteie o solo ingrato, com o esforço de sua própria vontade, que o lavre a fundo, com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire, confiante, a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100, e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Muito bem, esse texto, basicamente, ele fala na construção de um homem melhor, através da reforma constante de hábitos, pensamentos, atitudes. Porém, naquela época, certamente, as pessoas que se chegavam até Jesus não tinham a compreensão da mensagem, da grandeza da mensagem que ele vinha trazer. Então era necessário que Jesus utilizasse de figuras de linguagem para que as pessoas menos esclarecidas naquela época pudessem pelo menos ter uma noção da mensagem que ele vinha trazer. Então ele trazia mensagens com figuras de linguagem que se aproximavam da rotina daquele povo naquela época. Então, os próprios seguidores do Cristo tinham ainda muita dificuldade da compreensão de toda a grandeza da sua mensagem. Era muito difícil para eles também compreender. Mas Jesus, sabendo dessa dificuldade, como um bom professor e um bom mestre,
ele fazia-se entender da melhor forma possível, para que aquelas pessoas pudessem pelo menos tirar algum proveito daquela mensagem. Então ele falava, como diz aqui no texto, de vez em quando de uma forma que era paradoxal, era uma coisa estranha. Mas para aquele povo talvez não. Quando ele diz aqui que aquele que se tem, se lhe dará, ou seja, se ele já tem, ele vai ter mais. Aquele que não tem, lhe será tirado mais ainda. Como pode isso? E ele dá os exemplos. E são fáceis de compreender os exemplos dele. Quando nós temos a boa vontade da nossa melhoria, da nossa mudança, temos o desejo de ser melhores, de nos reformar, esse desejo já nos auxilia a receber mais ainda as bênçãos do Pai, para que a gente possa continuar nesse trabalho de melhoria, de reforma. Mas para aquele que não tem o desejo, ou não se importa, pelo menos naquele momento, de se promover uma melhora em si, esse, infelizmente, não encontrará o caminho da reforma, o caminho da melhora. Então, tudo que ele tinha, ele será tirado. Mas não porque o Pai tirou. Porque ele mesmo não se deu a oportunidade de ter essa grande informação que o Mestre veio trazer. Como ele explica aqui, que a gente tem que plantar e colher. Aquele que não planta, não colhe. Isaías, quando ele dá aquele exemplo, tem pessoas que terão olhos, mas não verão, terão ouvidos, mas não ouvirão. E era a pura verdade, e ainda hoje é um pouquinho assim. Muitas pessoas não têm o desejo de se reformar, não têm o desejo de mudança. Aquele que tem o desejo de mudar, será entregue a ele todas as oportunidades para que ele possa cada vez mais melhorar um pouquinho, porque as melhoras não são do dia para a noite. As melhoras são muito lentas. Nossa melhoria é lenta, mas necessária todos os dias. Está aberto para quem quiser falar, os comentários, tá bom? Deus, nosso Pai, em todas as épocas nos enviou seus mensageiros para nos auxiliarem, para nos esclarecerem, ensinarem as normas de conduta moral, no sentido de crescimento espiritual, nos ensinando no desenvolvimento, no nosso esforço para a conquista do amor, da bondade, sermos cada vez melhores. Os que escutaram, os que colocaram dentro de si esses ensinamentos, todos somos capazes de ter esse ensinamento, mais simples que seja, né? Como já foi falado aqui, o mais simples consegue ter esse ensinamento. Então, às vezes, a pessoa mais simples aprende mais do que o que é mais letrado, nesse quesito de melhora, de reforma, de evolução. Os que escutaram e conseguiram exercitar, estão no esforço de exercício dessa bondade. Esses são os que estão se esforçando e vão ganhar, não a paga, mas vão receber. É para quem se refere essa frase, ao que muito tem, muito se dará. Em contrapartida, existem as pessoas, muitos de nós, que já escutamos a voz desses mensageiros, de alguma forma, a voz de Jesus Cristo, mas foram como palavras soltas no vento. E nos esforçando e permanecendo no esforço contínuo de busca das coisas do mundo material. Mas esse mundo material, esse planeta abençoado em que vivemos, é um planeta de expiação e provas. E as provas vão chegam sempre para todos nós. Os sofrimentos, as desilusões, as tristezas, sempre vão chegar. E aí que difere. Aquele que se esforça na conquista deste amor, na conquista dessa paz, no exercício da palavra divina,
esse vai ter a paga, que é o bom ânimo e o fortalecimento para passar, como diz o texto, para subir a montanha, quer dizer, passar pelos problemas e atingir o cume, e lá vai ter o repouso. E esse repouso nada mais é do que a nossa paz, a nossa chegada ao Pai, o nosso estar com Deus. Então, é esse o pagamento, é esse que mais lhe dará. Quanto mais nós nos esforçarmos para não sermos tão materiais e mais espirituais, mais bondosos, mais nós vamos colher. Como disse o Jefferson, a colheita é farta. Então vamos cultivar esse campo de amor e de bondade no nosso dia a dia. Patrícia? Eu vejo esse trecho do Evangelho como um convite que nos é feito para que a gente trabalhe no terreno fértil do nosso próprio coração, cuidando realmente da herança que nós temos, que vem de Deus, cuidando com amor de nós mesmos, trabalhando pelo nosso progresso espiritual, buscando corrigir os nossos defeitos, buscando, a exemplo de Jesus, seguindo Jesus, ser melhores a cada dia. Então é um trabalho, né, no campo do coração, no campo do espírito. E há muito trabalho nesse campo. Nós temos que trabalhar demais, não dá para deixar para amanhã. Precisamos fazer hoje, trabalhar todos os dias um pouquinho e melhorando um pouco a cada dia. E sermos gratos a Deus por cada oportunidade bendita, por cada chance que nós temos, porque o salário vem. Nós receberemos de acordo com aquilo que estamos fazendo. Aquele que planta, colhe. A colheita é sempre certa. O plantio é que é opcional. Nós escolhemos as sementes que nós vamos lançar e elas vão frutificar de acordo com aquilo que a gente trabalhar para ter. Então, é esse pedido que nós temos que fazer para Deus, esse trabalho constante de melhora pessoal, né? Para não recebermos o salário do preguiçoso, recebermos o salário dos justos. É assim que Deus espera de cada um de nós. Aproveitando o Percy, gostaria de comentar também. Quando eu ouvi, né, esse trecho do Evangelho, o que mais me vem é aquela palavra persistência. A luta pela reforma íntima, ela não é fácil. Como nós aqui já ouvimos, existem muitas pedras no meio do caminho que nos fazem desistir. Convida, né, à desistência. Mas aí você tem que ser persistente. Você tem que lutar contra você mesmo para poder se manter no caminho. Aqui mesmo ele fala, nessa leitura, ele coloca que o que é para quem tem, será dado. Mas você tem que persistir cada vez mais para conquistar a sua reforma, a sua mudança. E isso, como já foi falado também, não é fácil. Às vezes você sobe 2 degraus e desce 3. Mas você tem que persistir sempre para subindo. Sempre para você poder atingir o seu objetivo, que é você ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito bom. Ricardo, também? Dentro dessa linha que o Percy colocou, então todos nós sabemos, né, que somos seres errantes e buscando sempre a nossa evolução. E dentro dessa nossa busca constante, nós sabemos que somos falhos, cometedores de erros. Mas uma coisa é certa, e nós já aprendemos bastante, e nós que já vivemos, e todos nós temos as nossas, como Percy diz, as nossas dificuldades, nós carregamos a nossa sacolinha, e cabe a nós saber o que fazer dela.
Então, dentro desse caminho, quanto mais a gente busca, e isso é uma questão realmente de persistência, mas eu vejo isso como uma questão mais de fé e de acreditar, de crença. Porque se nós, nas dificuldades, nós recuarmos ou desistirmos, nós já temos instrução suficiente e não dá para voltar atrás. Então, nós sabemos muito bem que nós podemos até deixar de lado, mas isso não significa que isso se apagará por si. Ou seja, em algum momento, isso será colocado para que nós consigamos desvencilhar ou dar conta daquilo que nós temos que passar realmente. Então, dentre todas as ajudas, e quando a gente persiste, a gente busca essa ajuda, a ajuda sempre vem, e aí a gente verifica, a gente tem a nítida noção de que nós passamos por alguns caminhos, algumas dificuldades, e outras virão. Mas virão sim, e virão para o nosso bem, isso que é uma coisa que nós temos que ter sempre em mente. Então, não lamentar é realmente um sinal de que a gente está evoluindo, porque sabemos que cada coisinha que nós resolvemos na nossa vida é algo que tinha que ser resolvido e que não ficará para depois. É como se nós tivéssemos uma lista de tarefa e que em algum momento a gente vai ticando aquelas tarefas que estão sendo executadas, que estão sendo cumpridas. Nós temos as nossas diferenças, nós temos as nossas falhas que têm que ser reparadas. E quando a gente passa por esses momentos e quando a gente consegue transpor um obstáculo, seja uma questão de relacionamento, seja uma questão de doença, seja o que for, quando a gente consegue transpor esse obstáculo, a gente está ticando como se fosse algo que nós resolvemos e que tinha que ter sido resolvido. Isso não quer dizer que a vida se tornará fácil. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se nos foi dado o compromisso de resgatarmos as nossas dificuldades, e na medida que a gente for resgatando, significa que mais nós teremos, porque o Pai sabe que nós temos condição, e sabemos também que nós não carregamos o fardo que nós não temos condição de carregar. Que saibamos aproveitar esse fardo, que saibamos aproveitar o tempo que nós temos. Eu acho que essa é a questão. Saber viver, mas viver em prol com uma visão de futuro, com uma visão de evoluir em espírito, né? Muito bom. Vamos ver do lado de cá. Ione, Nath. Passa o microfone para a Nath, então. É que, assim, a gente tem tanta coisa que tem até gente que tem mais coisa que a gente e não valoriza o que tem. Sabe? Pega as coisas e joga fora. Estraga no primeiro dia. Porque tem tanta gente que não tem quase nada. Aí tem gente até que tira as coisas da pessoa. Isso é errado. Então a gente tem que valorizar o que a gente tem. Porque quando a gente valoriza, a gente está fazendo, vamos dizer assim, cuidando de alguma coisa que a gente ganhou. A gente tem que agradecer todo dia pelo salário que a minha mãe e meu pai têm. A gente tem que agradecer que a gente tem um teto. E toda vez nessa situação, a caridade vem sempre antes. Só isso. Só isso. Só isso, né, querida? Só isso. Agradecer aquilo que nós temos, não é verdade? Quem mais? A pureza, né, das crianças Nossa, é inquestionável, né? Então, para não falar mais do mesmo que todos, né, a gente interpreta nas nossas palavras, mas a gente acaba indo no mesmo ponto.
eu também vou querer usar uma parábola, vamos dizer assim. Eu tenho a pretensão, uma figura. Eu me recordei aqui do esforço de um dos meus filhos, quando viu o irmão que sabia desenhar muito bem. O meu filho mais velho desenhava muito bem e o mais novo só fazia rabisco. Mas ele via os elogios que iam para o irmão e queria aquilo para ele também. Eu falava, você tem que se esforçar, né? Eu, como mãe, não podia falar muito diferente. E houve um grande esforço da parte dele. Houve uma evolução imensa. Então, semelhante ao que a gente está dizendo aqui, né, da nossa semente do Pai que está, na centelha divina que está nos nossos corações, depende de nós o esforço para que ela se desenvolva e aumente mais e mais e mais no nosso caminhar, na nossa jornada. O meu filho conquistou ali uma melhoria nos seus desenhos que ficaram tão bons que ele até vendia para os colegas. Tá vendo? É aproveitar as oportunidades. Bom, já falaram tudo do texto, só me resta uma frase de Joana de Ângeles, onde ela diz que o maior desafio do ser humano para ele evoluir é ele próprio. E o texto mesmo fala que são as labutas internas e dentro das nossas limitações, claro, porque não adianta a gente se agredir, achar que pode de repente se desiludir. Ela confiava e ela veio trazer aquilo que o mestre nos ensinou. O maior desafio não é no outro, não é o outro, e sim a nós mesmos. São as nossas dificuldades de compreensão, são as nossas dificuldades de entender que a vida, sim, ela está aí para nos ensinar. E as dores, elas vêm. Mas o que fazer com ela? E sim, eu penso que é trabalhar, transformar a dor em ensinamento. A dor que nos impede de nos locomover é porque precisamos parar. A dor que nos impede de falar é porque precisamos silenciar. Então, nada é por acaso, nada nos chega que não for na medida certa. E quando a Joana diz, o maior desafio do ser humano é ele próprio, é para cuidarmos cada um de nós, cada um de si e não do outro. Nós, durante todas as nossas encarnações, muitas vezes nos perdemos cuidando da vida do outro, sendo que o outro é tão importante quanto nós, mas nós temos que cuidar cada um de si. Muito bom. Rosângela? Rubens? Paulinho? Boa noite a todos. Esse tema aí, ele é instigante e ele é muito... Se a gente fosse deparar só com ele, a gente ficaria uma semana falando sobre esse tema. Mas esse tema aí ele tem a ver muito com a parábola As Bodas do Casamento, né? Que tem a ver tudo com muitos os chamados e poucos escolhidos. E é um convite que Jesus, na verdade, é um convite que foi feito, né? Essa parábola foi feito lá para os judeus, né? Para os judeus. Mas os judeus, se sentindo um povo muito mais, né, superior, recusam esse convite de aceitar as verdades do Cristo. Então os profetas daquela época falam assim, bom, se esse pessoal não aceita, eu tenho que ir em alguém que aceita. E para onde eles foram? Foram para os gentios, que era um povo ralé naquela época, sem nenhum conhecimento. E assim os profetas vão, juntamente aos gentios, dizer que existiria um Messias que viria para a salvação da humanidade. Ok? Então esse convite ele não é novo. Esse convite já é muito antigo. Só que nós, infelizmente, né, temos ainda olhos de não ver e ouvidos de não ouvir. Você mencionou sobre as pedras, né? Persi, né? Olha, diz assim, Emmanuel, no texto lá no livro O Espírito da Verdade, que o Espírito da Verdade é um livro que sintetiza muito bem o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele diz que temos que ter coragem e fé. O Ricardo mencionou sobre essa reforma. Não, ela nunca foi fácil, ela não será fácil hoje, nem amanhã, e nem daqui a anos. Né? É isso mais ou menos o que a espiritualidade nos informa. Mas Emmanuel nos dá uma esperança.
ele diz ali naquele texto, que é um título, se chama A Descoberto, no Espírito da Verdade, que ele diz que tudo será revelado, ou tudo será dito, no momento oportuno e no local correto. Então, é a coragem que nós temos que ter, apesar dessas pedras, né? Tenha coragem e tenha fé, independente do momento pelo que você passará, independente do momento pelo que você está passando. Porque não existe outra alternativa. A alternativa, sim, é coragem e fé. E ter sempre os ensinamentos do Cristo, sempre, né? Independente da situação, ter como bússola e como realmente o nosso leme mais correto para todos os percalços da vida. É isso mais ou menos o que eu achei do texto. Muito bom. Dá para perceber hoje aqui que se Jesus retornasse e ficasse entre nós, talvez não precisasse falar tanto em parábolas, né? Hoje nós já temos uma compreensão bem melhorada do que era aquele povo mais primitivo na época que Jesus veio trazer essa mensagem de renovação, mensagem de amor. Então isso aumenta também a nossa responsabilidade, né? No sentido de que já que nós compreendemos algo, já que nós entendemos qual é a necessidade e o porquê das coisas, sabemos das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, sabemos o que fazer, insistir para melhorar, então a nossa responsabilidade é muito grande. Então nós não podemos nos entregar à preguiça, como disse a Patrícia, nós não podemos nos entregar. Nós temos que ter realmente vontade, como disse a Kátia também, do filho, do meu filho também, né, que eu lembro muito bem dessa época. Quando você tem aquela dificuldade de lhe é dada uma oportunidade, abraçar a oportunidade e fazer alguma coisa acontecer para melhorar. E se não melhorar, vão surgir outras oportunidades. E a gente vai conseguir uma hora ser melhor, sem dúvida. Então, se tem mais alguém que gostaria de falar? É só um comentário que eu vi de uma palestra, inclusive, quando a gente fala em muitos dos chamados e poucos dos escolhidos, já pensou se, por exemplo, Carlos Chagas tivesse recusado o dom de ser médico? O que seria da malária e o que seria da doença de Chagas? Vamos supor que Albert Sabin recusasse o chamado de ser um médico. A poliomielite estaria hoje, né? Então, os chamados que a gente entende quando Cristo fala dos chamados, os chamados são tudo isso que realmente a gente possa contribuir. Então, eu acho que no nosso meio nós não precisamos chegar a tanto. A Albert Sabin, a Oswaldo Cruz, a Carlos Chagas, mas talvez nas tarefas do nosso dia a dia. Os nossos chamados, eles estão muito próximos de nós. Eles não estão distantes e ele não envolve muita ciência e muita matemática. Então, os chamados que o Cristo fala, que ele nos traz para a atualidade, são pequenos chamados que, infelizmente, ainda a humanidade não percebeu. Portanto, por isso que ele fala, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Com certeza. Paulinho, continue com a palavra, porque agora nós vamos dar, então, sequência no nosso Evangelho, fazendo, então, as nossas vibrações. Gostaria que você fizesse para nós as nossas vibrações, Paulinho. Antes das vibrações, então nós vamos, em 10 segundos, todos aqueles que estiverem ouvindo a rádio, e todos aqueles que estiverem presentes também, pensem nessa pessoa, de algum ente querido, algum ente amigo, alguém que passa por uma necessidade. Mentalize com muita fé, a figura dessa pessoa. 10 segundos para que você mentalizar essas pessoas e a gente entra exatamente nas vibrações. E assim, Pai, nessa vibração positiva que temos no plano maior, nessa energia construída sobre o seu manto de amor, sobre os seus ensinamentos. Ensinamentos esses, Pai, que ainda temos muita dificuldade em entender, mas temos boa vontade em aprender. Queremos sim, Pai, ter ouvidos de ouvir e olhos para ver. Para isso, temos o seu ensinamento, o seu Evangelho, que nos dá essa segurança de prosseguir.
apesar de todas as pedras, de todos os buracos, de todos os contratempos, Pai. Sabemos que estamos aqui, Pai, em Seu nome, para prosseguir sempre nessa busca, não da perfeição, Pai, mas pelo menos do entendimento dos Seus ensinamentos. Que o Seu amor, que a Sua esperança possa sempre recair sobre todos nós, Pai, por todos aqueles que passam por dificuldades em todo o nosso planeta, em todo o universo, porque tudo a Ti pertence, nada nos pertence, Pai. Sabemos exatamente que estamos aqui de passagem por um breve período de tempo e que possamos esse período de tempo, Pai, aproveitar o máximo possível. Sabemos dos nossos erros, das nossas limitações, mas ainda, como diz a espiritualidade, tenhamos fé, tenhamos coragem para seguir sempre adiante, independente do que acontece. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado a todos a espiritualidade e que todas essas orações, essas vibrações possam chegar também aos hospitais, sanatórios, abrigos de pessoas hoje que não têm um ente querido, que não tem ninguém para cuidar, aos campos de concentrações hoje que voltaram, às aglomerações de pessoas que se fogem da guerra, que fogem da fome em busca de uma vida melhor, Pai. Sabemos que a Sua fé, que o Seu amor sempre estará junto desse povo e que nunca será abandonado. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, obrigado a todo o plano espiritual, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos passar então a nossa oração final para encerrarmos o nosso Evangelho. Vou pedir para que a Ione faça para a gente a oração final. Convido a todos a elevar os seus pensamentos e imaginemos de frente com o Pai, Pai da vida, a quem todos somos gratos. E aqui, Pai, na Tua presença, quero hoje agradecer. Agradecer o dom da vida, agradecer a espiritualidade amiga que nos envolve sempre. Agradecer aquele amigo espiritual que nos acompanha e nos orienta, nos protege e guia em nossos passos a todos os momentos. Agradecer, Pai, pela saúde, pela família, pelo lar, pelo trabalho, porque tudo isso faz parte do nosso aprendizado diário. Agradecer, Pai, a esta oportunidade, a esta rádio, a esta mensagem que o Cristo nos trouxe. Agradecer tanta coisa que temos e muitas vezes não valorizamos. Pai, tende piedade de nós que somos ainda eternos aprendizes, que temos ainda a aprender, mas pelo pouco que eu aprendi, eu agradeço. Receba a prece que Jesus nos ensinou como forma de gratidão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que formos perdoando a todos aqueles que nos têm ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, principalmente aquele que ainda habita dentro do meu coração. Que assim seja. Graças a Deus. Desta forma, nós encerramos então o nosso Evangelho no Lar. Antes, eu gostaria de pedir para que a Mara nos dissesse quem foi o ganhador do sorteio da semana passada. Mara. Foi o Ademir, DDD 11, São Paulo. Parabéns, Ademir. Você estará recebendo um kit composto de um Evangelho segundo o Espiritismo e um Livro dos Espíritos. Muito obrigado por você ter participado desta nossa campanha. E se você ainda não se inscreveu, entre em nossa página na fraternal.net.br. Basta você colocar o seu nome e o seu telefone. Isso já é o suficiente para que você possa estar concorrendo a um kit durante esse mês todo de um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e de um Livro dos Espíritos. Participe você também, entre na nossa página e faça sua inscrição. Eu peço também a vocês que têm entrado em nosso site, visto as nossas matérias, que compartilhem essas matérias em seus grupos, para que essas pessoas possam nos prestigiar também com a sua visita e que possamos levar essas informações ao maior número de pessoas possível.
Estamos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, Telegram, Twitter, YouTube. Entre nossos canais do YouTube, teremos em breve palestras, teremos entrevistas, novos programas. Estamos preparando muitas coisas boas para todos vocês. Será um presente da Rádio Fraternal para todos nós. Está levando um pouquinho mais de informação, de carinho, sobre tudo do meio espírita. Participe você também, entre nossos meios, nossas redes sociais, nos ajudem, nos auxiliem a divulgar o grande e belíssimo exemplo de Kardec. Vamos divulgar o Espiritismo ao maior número de pessoas possível. Contamos com você, com a sua ajuda. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, que possam essas palavras de hoje estar ressoando em nosso coração e nossa mente durante toda essa semana, para que a gente possa ir se melhorando, se lapidando. Tenham uma semana maravilhosa, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo a todos.